Pessoal, o Bolsonaro deu uma entrevista, aquele mal falado podcast Flow, de mais de 6 horas. Como ele gosta de tortura, eu equiparo isso a uma tortura, assistir a um negócio desse por 6 horas. Então a nossa equipe aqui tomou cuidado, né, de selecionar as partes mais repulsivas e eu vou comentar essas partes com vocês. Olha só, eu sempre baseei na verdade, né? O João 8,32. Primeira afirmação de Bolsonaro que sempre se baseou na verdade. Bolsonaro é um mentiroso, quanto mais. Bolsonaro tem a vocação da mentira, ele já nasceu mentiroso. Então ele mente ao dizer que sempre fala com base na verdade. Essa minha imprensa mostrando a verdade. Se eu fosse esperar a imprensa tradicional mostrar a verdade, eu estava morto. Se eu dependesse apenas da imprensa tradicional, o Brasil é o pior país do mundo, era o grande incompetente e responsável por tudo o que aconteceu. Se fosse só no Brasil o problema, pode me culpar. A imprensa tradicional foi um dos apoios, talvez o mais importante apoio que Bolsonaro teve nas eleições de 2018. Vocês lembram que a imprensa mergulhou no antipetismo raivoso, passou pano sobre o que era Bolsonaro. Todo mundo sabia quem era Bolsonaro. Então, rapaz, você além de mentiroso, é cínico e mal agradecido. Mas é no mundo todo. Agora, levando-se em conta o mundo todo, o Brasil é um país que menos sofreu com a pandemia. O Brasil foi um dos países em que a pandemia assumiu as consequências mais graves, com quase 700 mil mortos, por responsabilidade direta de Bolsonaro. Direta. Dele e de seus ministros da saúde. Não fosse o nosso Sistema Único de Saúde, o SUS, as consequências teriam sido muito piores. Então, Bolsonaro, eu vou aqui começar a crescer adjetivos, né? Além de mentiroso, cínico, mal agradecido, é genocida. Pega arma de fogo para o cidadão de bem, faz algum mal para terceiro? Acho que não. O que foi o regime militar? Se for alguém como ele, como seus filhos, etc., está longe de ser um cidadão de bem. Agora, se for no sentido do senso comum, daquilo que ele chama de cidadão de bem, o cidadão de bem não foi treinado para portar arma, não foi treinado para usar arma. Só agentes públicos deveriam fazer. Com Bolsonaro no governo, isso se tornou uma praxe. Então, Bolsonaro quer transformar a sociedade brasileira num grande bang-bang. Tem prós e contras. Não tem nenhum regime perfeito. Por que aconteceu o 64? Até eu peguei o filho da Mira Leitão, né? Foi me entrevistar. E eu tenho um vídeo. Daí eu perguntei para ele, quando é que houve a Revolução? Ele respondeu, 1º de março. Eu falei, não foi 1º de março. Não foi 31 de março? Ah, foi 31 de março. Né? Quando é que tinha o presidente aí deixou de ser presidente na época. Então foi 31 de março. Eu falei, não foi 31 de março, foi dia 2 de abril. Quem caçou João Goulart não foram os militares, foi o Congresso Nacional. O Congresso Nacional não caçou João Goulart. O Congresso Nacional participou do golpe, é verdade. Mas qual foi a participação do Congresso Nacional no golpe? Foi aquele momento infame em que o presidente do Congresso Nacional, Auro de Moura Andrade, declarou vaga à presidência com João Goulart em território brasileiro. Jango estava no Rio Grande do Sul. Então a presidência não estava vaga. Quem caçou Jango foram sim os militares, o ato institucional número 1, em que Jango encabeça a lista dos caçados. A ditadura, pessoal, não foi revolução, aquilo foi um golpe de Estado, de que os colegas de farda de Bolsonaro foram os agentes principais. O Congresso, numa sessão de 2 de abril de 64, caçou. Dia 11, o Congresso votou no Marechal Castelo Branco, e dia 15 ele assumiu. Não houve um pé na porta, porque os golpes se dão com o pé na porta, com fuzilamento, com paredão. Foi tudo de acordo com a Constituição de 47, ou 46. Então aquelas colunas descendo de Juiz de Fora para cá, aquilo não é pé na porta. Colunas de tanques, aqui na Cinelândia, nas ruas do Rio de Janeiro, as baionetas caladas apontadas para o peito do povo, aquilo não é pé na porta. Os que já morreram naquele dia, não é pé na porta. Incendiar a Uni, não é pé na porta. Perseguir os estudantes, os trabalhadores, os sindicalistas, não é pé na porta. Ato institucional número 1, ato institucional número 2, não é pé na porta. Sinceramente, pessoal, aí de fato
quem fica em dúvida sou eu, se Bolsonaro é tão somente um cínico ou se de fato ele é só ignorante. Eu fico em dúvida, vocês me ajudem depois a tirar essa dúvida. Um percentual de ICMS na gasolina. Tá. O Rio de Janeiro é o maior, era 35%. Tá. Cada litro de gasolina no Rio de Janeiro, você pagava R$ 2,30 de ICMS. Levaria em média 30%. Passou para 17%. Aí muda muito, né? E mais ainda. Eu, por exemplo, já tinha zerado o imposto federal do diesel desde o ano passado. Sim. Tá? E o que nós fizemos agora aqui? Nós zeramos o imposto do diesel. Eu zerei o imposto da gasolina, imposto federal da gasolina. Tá? E os estados baixaram para 17%, de modo que foi uma queda brusca. Sim. E um decreto nosso, decreto do ministro Saxida, né, que é das Minas e Energia, ele falou que os postos têm que botar o preço do combustível praticar no dia 22 de junho. Isso não foi uma ideia tua? Não, eu fiz, tá, tudo bem. Eu propus uma outra ideia para ele sobre isso, tá? E ele aperfeiçoou a minha ideia, como ele é do setor, do ramo. Só, você pode ver. Aí, o primeiro trimestre, lucro 44 bilhões. Tá. As petroleiras do mundo todo baixaram a sua margem de lucro. Sim. A Petrobras não baixou. Enquanto a Petrobras lucra, né, seus acionistas enfiam bilhões no bolso, o povo brasileiro passa fome. Né? 33 milhões de pessoas passando fome. O povo brasileiro, o povo que tem carro, não tem dinheiro para colocar combustível no seu carro. E essas medidas que ele diz agora, anuncia, né, como salvadoras, já baixou o preço do combustível, baixou o preço do diesel, só foram adotadas nas vésperas das eleições. Né? Isso mostra claramente a vocação criminosa. O último, agora desse segundo trimestre, 55 bilhões. Mesmo pegando uma rebarbinha da redução de alguma coisa aí. Tá? É um lucro exorbitante. Nós queremos que a estatais dê lucro. Como no meu governo tem dado lucro. Passamos de déficit para superávit. Tá? Mas não esse valor todo. E a Petrobras, eu mudo o ministro agora numa canetada aqui. Em 30 minutos publica o Diário Oficial de União Extra. Agora, na Petrobras não. É todo um rito. Leva, em média, 45 dias para você trocar. Para trocar o presidente. Veja quando é que nasceu o PPI. Nasceu quando o preço do petróleo estava lá embaixo. Então não tinha... A PPI foi necessária, no meu entender, para estancar a hemorragia da Petrobras. Porque o endividamento da Petrobras de 2003 a 2015, você sabe quem governou o país nessa época, chegou a 180 bilhões de dólares. Uma outra redução bacana foi no preço, o ICMS da energia elétrica. Se você tem uma padaria, um salão de beleza, até eu acho aqui. que entra nessa mesma Se você coisa mandar aqui, pegar, não, a conta, 94, você pegar a 22. tua conta aqui agora, teve alguma coisa. Agora, eleitoral não é... O parlamento aprovou. E Não, no fim das contas é bom. A pergunta é por que não veio Agora, antes. você pode ver, já está acertado já com a equipe econômica. Nós vamos manter o desconto ano que vem. O Congresso Nacional foi cúmplice de Bolsonaro nessa medida escandalosamente eleitoreira, né? Porque o Congresso ficou acuado. Então, na verdade, Bolsonaro constitucionalizou a tentativa de compra de votos. Não difere muito, né, de você entrar numa fila eleitoral e sair distribuindo nota de R$100 lá para comprar o voto. Não difere muito disso. Só que ele transformou isso em algo gigantesco, em algo constitucional. Então, dizer que o Congresso Nacional aprovou, isso não absolve Bolsonaro, né, do Tribunal da História, nem dos tribunais penais, né? Coisa que ele vai enfrentar depois de largar a presidência. Quem usou isso ou aquilo? 90% levanta o braço. Funcionou. E é uma coisa imediata. Pode ser um placebo? Pode ser. Mas chama-se liberdade médica, autonomia médica, que foi também castrado essa questão. Quer ver? Quando se fala em vacina, me acusam de não ter comprado vacina. Em 2020, quando começou a primeira vacina? Em dezembro, no Reino Unido. Não, eu não tomei vacina. Me recomendaram até tomar uma água destilada. Eu não vou, eu posso enganar você, não vou enganar mim. Então, o lance do senhor não tomar vacina acaba influenciando a galera a não tomar vacina. Influencia alguns. Eles vão ver, não é que a minha palavra está valendo. Eles foram ler a bula. Daí descobriram, por exemplo, que a governadora do Rio Grande do Norte também havia comprado o Cialis. E corretamente, não vou aqui dizer que ela está errada, corretamente. Daí baixou a pressão da petralhada, baixou um pouquinho a pressão. Não, pessoal, de fato é um sujeito que tem que ser derrotado, e derrotado de forma a não deixar dúvidas em 2 de outubro. O Brasil tem que se livrar
dessa praga. Estamos nos livrando do vírus e agora temos que nos livrar da praga bolsonarista. Essa é a nossa missão em 2 de outubro, né? Elegendo o presidente Lula já no primeiro turno, para nunca mais ter que olhar para a cara desse indivíduo. Pelo menos não, né, andando solto por aí.